Olá, amantes da Bíblia. Vamos falar sobre anjos da guarda. O que a Bíblia diz sobre eles? Será que eles realmente existem? É o que vamos descobrir nessa narrativa fascinante. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos começar. Nas Escrituras, Deus usou vários meios para proteger o seu povo, incluindo anjos. Os anjos são seus poderosos ministros militantes. Toda alma redimida tem a companhia de um anjo à sua disposição. O império dos anjos é tão vasto quanto o dos homens. Se você acredita na Bíblia, você vai acreditar no ministério dos anjos. Eles cruzam o Velho e o Novo Testamento, sendo mencionados diretamente ou indiretamente quase 300 vezes. Em tempos de sofrimento físico e espiritual, ataque e situações ameaçadoras de todos os lados, aqueles que confiam no Senhor têm seus anjos para serem sua proteção forte. Nossa proteção vem de Deus. Salmo 18. Ele é um escudo para todos os que se refugiam nele. Davi fez uso de seus anjos. Ele era um homem que acreditava na realidade dos anjos. Davi manteve os anjos tão ocupados que foi capaz de vencer todas as batalhas que lutou durante toda a sua vida. Davi frequentemente despachava anjos para perseguir seus inimigos. O salmista escreveu que o Deus de Jacó iria protegê-lo, que ele enviaria a assistência angelical de seu santuário, e se lembraria de todos os sacrifícios que ele fez. Alguns colocam sua fé em cavalos, enquanto outros dependem de carros. No entanto, Deus defenderá aqueles que seguem os termos do seu pacto. Salmos 20, 7. Deus é sua defesa. As pessoas que confiam em Deus vão continuar de pé mesmo quando todo mundo está caindo. Sejam envergonhados e desonrados aqueles que buscam minha vida. Que sejam rechaçados e humilhados os que maquinam o mal contra mim. Que sejam como o eixo antes do vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Deixe o caminho deles escuro e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Salmo capítulo 35, versículos 4 a 6. Davi orou 2 vezes pela intervenção do mensageiro especial de Deus, o anjo do Senhor. Às vezes, Deus protege seu povo enviando um de seus anjos para encontrar com nossas necessidades físicas. Uma dessas histórias é a história de Agar em Gênesis capítulo 21. Depois de ser expulsa da casa de Abraão por causa de Sara e Isaque, encontramos Agar e seu filho Ismael vagando no deserto sem água para beber, quando é surpreendida por um anjo de Deus, mostrando para ela a provisão. Podemos orar a Deus por auxílio dos anjos contra nossos adversários espirituais, os principados e potestades que batalham contra nós no reino espiritual. O diabo tem ciladas e tem estratégias colocadas contra nós. Isso nos ensina outra maneira que Deus pode enviar proteção e cuidado ao seu povo, por meio de seus anjos, ordenando-lhes que ajudem e cuidem do seu povo. Os anjos assim nos guardam. Não podemos dizer se eles repelem demônios, neutralizam armadilhas espirituais, ou até mesmo afastam as forças físicas mais sutis, como uma doença que não conhecemos, por exemplo. Talvez um dia nos surpreendamos com os serviços prestados do reino invisível de Deus. Lembremo-nos que esses anjos são de Deus, e é Ele que os comissiona. Você deve esperar por sua ajuda. Mas não se esqueça que só Deus deve receber o louvor. Os anjos não foram criados por Deus para serem adorados e nem louvados. Deus utiliza anjos em seu serviço. Eles são agentes espirituais do Eterno para demonstrar seu cuidado com os homens e seu inesgotável amor. Veja o que Davi diz sobre anjos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Porque para os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmo capítulo 91, versículos 1 e 11 até 12. Em toda a Escritura, encontramos histórias do povo de Deus triunfando sobre o impossível em batalhas físicas e espirituais. Veja, por exemplo, a passagem em que 2 visitantes angelicais escoltam Ló e sua família de Sodoma antes de destruí-la. Gênesis 19. Também guardas angelicais foram à frente dos israelitas para protegê-los quando saíram do Egito. Em 2 Reis 19 foi o anjo do Senhor que matou 185.000 soldados assírios. A Bíblia também nos diz que quando nosso Senhor ressuscitado cavalgar no Armagedon, ele será acompanhado por exércitos de anjos. Eu não sei sobre você, mas estou feliz que esses guerreiros estão do nosso lado. Anjos guiam o povo de Deus como especialistas de guerra.
Em Gênesis 31, encontramos Jacó em meio a um combate com um anjo. O povo de Deus não precisa se preocupar sobre os resultados, eles só precisam se preocupar em obedecer os planos de Deus. Com seus anjos protetores, Deus equipa as pessoas para a vitória. Existem inúmeros outros exemplos de orientação angelical na Bíblia. No Novo Testamento, um anjo deu instruções específicas para José de proteger o jovem Jesus e sua mãe. Ele disse a José: "Levante-se, pegue a criança e sua mãe e fujam para o Egito, e fiquem lá até que eu lhe traga uma palavra, porque Herodes procurará o menino para o matar." Mateus capítulo 2, versículo 13. Um anjo apareceu a Jesus do céu e o fortaleceu no jardim do Getsêmani, logo após a famosa oração de Cristo: "Pai, se for sua vontade, passe este cálice de mim. No entanto, seja feita não a minha, mas a tua vontade." Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas nos conta que um anjo apareceu a Jesus do céu e o fortaleceu. Deus provê todas as nossas necessidades de modo que possamos ser corajosos e vitoriosos. Ele envia seus anjos para te guardar. Anjos também foram enviados para proteger o profeta Eliseu e seu servo. Vamos descrever a cena. Um antigo rei da Síria estava em guerra contra Israel, e o rei de Israel estava muito preocupado por causa disso. O profeta Eliseu foi capaz de prever onde o exército inimigo estava e alertou o rei de Israel para que ele pudesse desenvolver uma estratégia para derrotar o exército inimigo. O rei da Síria ficou sabendo onde o profeta de Deus estava e decidiu enviar um grande exército para a cidade de Dotã para capturar Eliseu e impedi-lo de ajudar Israel a ganhar a guerra. O moço que servia o profeta Eliseu só poderia fazer o mais básico: planejar em sua tenda com Eliseu e transmitir detalhes ao rei de Israel para que o mesmo pudesse tomar as contramedidas apropriadas da guerra. Nada escapa da atenção de Deus. Os inimigos de Israel podem ter secretamente conspirado para prejudicá-los, mas Deus os protegeu. O rei de Israel tomou uma decisão sábia ouvindo o profeta Eliseu. A bênção de Deus sobre o seu povo foi um presente para eles e uma demonstração para outros povos de que o Senhor revelou todos os planos dos inimigos a Eliseu. O rei da Síria ficou tão furioso que acusou seus servos de abrigarem um espião israelense no meio do acampamento sírio. Quando ele descobriu que Eliseu, o profeta de Israel, era a fonte de seus problemas, ele imediatamente enviou cavalos, carruagens e um enorme exército para capturá-lo. Eliseu era o mesmo profeta que curou Naamã, o comandante do exército da Síria, de uma lepra terrível. Eliseu não seria facilmente capturado. Quando o moço de Eliseu viu a horda de forças inimigas cercando a cidade, ele gritou: "Meu mestre, o que devemos fazer?" Mas Eliseu não se preocupou. Ele viu com os olhos cheios de fé e declarou: "Aqueles que estão conosco superam aqueles que estão com eles." A sua garantia aqui é uma reminiscência da exortação do apóstolo João para os crentes: "Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo." 1 João capítulo 4, versículo 4. Quando nos alinhamos com Deus, nosso adversário é constantemente em menor número, e Eliseu orou assim: "Senhor, abre os olhos do meu moço, para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor. 2 Reis capítulo 6, versículo 17. Quando os servos de Deus estão fazendo a sua vontade e a sua obra, eles se tornam invencíveis. Quando o inimigo desceu em sua direção, Eliseu orou ao Senhor para atacar este exército com uma cegueira. Feito isso, Eliseu disse-lhes: "Não é este o caminho, e não é esta a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." Eles o seguiram, e ele os conduziu a Samaria. Depois que eles entraram na cidade, Eliseu disse: "Senhor, abra os olhos desses homens para que eles possam ver." Então o Senhor abriu seus olhos e eles olharam, e lá estavam eles dentro de Samaria. O Senhor respondeu à oração de Eliseu, e seu servo viu o exército de Deus, cavalos e carros de fogo por todos os lados. Eliseu era protegido por um muro da proteção divina. A intervenção divina chegou e cegou o exército inimigo, e permitiu Eliseu os conduzir direto para o acampamento do exército de Israel, logo depois que Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. O apóstolo Paulo escreveu que devemos nos equipar com a proteção de Deus. Se desejarem continuar explorando a riqueza das histórias bíblicas e aprender mais sobre a fé cristã,
Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações